Muito bem, daremos início neste momento ao segundo painel. Para coordenar este segundo momento, chamamos Nori Celeste Sais de Ferreira, diretora de Defesa Profissional do Sindifisco Nacional. Como mediadora, convidamos Dejanira Freitas Braga, diretora suplente do Sindifisco Nacional. Convidamos ainda nossa palestrante, Fernanda Simbra Santiago, procuradora da Fazenda Nacional. Nós gostaríamos ainda de pedir desculpas à nossa procuradora da Fazenda pelo nosso erro tecnológico, mas estamos... Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Convidamos ainda as entidades Ana Fraga, liderança feminina da Caixa Econômica. Convidamos Herta Rani, Comissão de Mulheres dos Advogados Federais. Convidamos ainda Fabiana Uehara, coordenadora nacional da Comissão Executiva dos Empregados da Caixa Econômica. Convidamos Carla Costa Fantassini, Comissão de Mulheres do Sindireceita. E ainda Denise Figueiredo, Comissão de Mulheres do Sindireceita. Ok. Então, passo a palavra, neste momento, para a nossa coordenadora, Nori Celeste. Bom, novamente, bom dia a todas. O painel anterior emocionou tanto que deve ter borrado a maquiagem. Estava maravilhoso. Falar de novo da minha alegria. E esse momento, a gente vai... conversar com a Fernanda, com a doutora Fernanda, que é ao lado, e com todas as pessoas das comissões de mulheres que, no ano passado, nos ensinaram o caminho para chegar onde nós vamos chegar hoje, que é a montar a nossa própria comissão de mulheres. Então, nós estamos aqui fazendo uma homenagem a vocês também, porque a gente aprendeu muito com vocês, nós mantivemos o contato mais estreito com o pessoal do Sindireceita, e nós estamos cheias de projetos. Cheias, preparem-se, estamos cheias de projetos. E homenagear quem nos ajudou a construir esse caminho. Nós temos sempre, para mim é uma máxima, eu sempre tenho que homenagear quem veio antes. E quando eu vejo alguém lembrar disso, eu me emociono, porque eu acho que a gente só chega onde a gente quer chegar, se tiver apoio e se tiver uma construção para chegar até aqui. Então, aqui também, eu já abro essa mesa com a nossa homenagem às pessoas que nos ajudaram, que já tinham vindo antes aprendendo, entendendo o papel da Comissão de Mulheres e nos dando o caminho a seguir. Tá? Eu não posso deixar de registrar, porque já me puxaram a orelha, da enorme conquista que nós tivemos do ano passado. O nosso evento ano passado contou com a coragem da Marielle, contando a história dela, da dificuldade da remoção em caso de violência doméstica. Não havia essa hipótese de remoção. Então, a pessoa ameaçada, correndo risco de ser assassinada, e sem conseguir ter que morar na mesma cidade da pessoa que lhe ameaça, porque precisa trabalhar. E essa história gerou uma mudança, essa coragem da Marielle gerou uma mudança na portaria de remoção da Receita, que hoje prevê o caso de violência doméstica como uma hipótese de remoção. A gente tem que ampliar isso para que seja em todos os órgãos, e é bom contar com vocês aqui para a gente e procurar essa mudança, porque se tu pode ser removido por saúde, mais ainda quando é a própria vida em risco. Então, feito esse registro que a gente tem que fazer, né, eu vou passar a palavra para as pessoas com as quais nós aprendemos bastante, né?
e que vieram o ano passado nos dar esse ensinamento que a gente está tentando trilhar e estamos começando hoje a nossa comissão de mulheres, doutora, que vai ser apresentada à tarde. Então, eu vou passar para a Fernanda Santiago, a primeira. Ok, eu peço só licença à doutora Nori Celeste, só para comunicar às nossas palestrantes que tenham 10 minutos de fala cada uma, ok? Então, repasso a palavra. Perfeito, perfeito. Então, vou passar para a Fernanda. Bem-vinda, é um prazer ter conosco. Olá, bom dia a todas, a todos, a todes. Saúdo e agradeço aqui ao Sindifisco, na presença da doutora Nori, da doutora Djanira. Para mim é uma honra, tá, estar aqui. Eu sou uma mulher feminista desde sempre. Eu carrego o meu último nome, é o nome da minha avó paterna, e não do meu avô paterno. E eu adoro usar o Fernanda Santiago, porque eu sei que só tem nome de mulher e fica maravilhoso. Aliás, eu só tenho nome de mulher, porque o Simbra é da minha mãe, né? Então, eu gosto de saber e gosto de estar entre mulheres, gosto de saber quem sou eu e gosto de saber que eu sou quem sou eu, porque somos todas juntas. Obrigada, Nori, obrigada, Djanira, mais uma vez pela oportunidade, porque é impressionante como a nossa luta ela se torna mais forte quando a gente consegue conversar, estabelecer conexões e consegue se empoderar coletivamente. Acima de quaisquer outras divergências, e obviamente nós somos seres indivíduas, que não é uma palavra muito comum, mas nós temos assim nossas diferenças e, obviamente, as diferenças de nossas questões, mas eu sei que em cada espaço, em cada lugar, nós nos conectamos pela violência, nós nos conectamos pela discriminação, seja se estamos em casa, seja se estamos no ambiente profissional, seja no contexto da família, seja no contexto do lazer, seja no contexto da política, do executivo, do judiciário e do legislativo. E também imagino que dentro dos sindicatos. Eu não conheço um lugar em que a discriminação não seja algo em que nos devemos preocupar. E ainda que a gente sinta uma sensação de paz no lugar em que a gente estiver, é sempre bom que ainda assim a gente se mantenha unida, porque qualquer risco pode ser que nós sejamos as primeiras a perder direitos. E é sobre isso o dia de hoje. O dia 8 de março, para mim, é sobre uma luta coletiva, uma luta que é histórica, das mulheres que vieram antes, que virão depois, das mulheres que são capazes de se unir contra a injustiça que é existir e estar nos espaços. É difícil chegar nos espaços, é difícil continuar nos espaços. Essa semana, a Herta, que está aqui e me acompanha numa representação, numa posição, testemunha de que eu, por exemplo, fui objeto de inúmeros pedidos de renúncia em decorrência de, enfim, não vou entrar aqui na questão de um erro ou de um provável erro que cometi. E isso me faz muito pensar e de reafirmar a minha certeza de estar aqui e de ouvir as colegas que ouvimos antes. A deputada Érica Cocai falou muito bem sobre o nosso dever de perfeição, esse peso que a gente carrega, e de outras questões também. Não importa onde a gente estiver. Essa semana eu estive também num encontro com mulheres que são lideranças políticas, tinha desde deputadas a presidente de banco, enfim, mulheres que ocupam diversos cargos, e é impressionante como todas têm reclamações muito semelhantes. Não adianta para a gente chegar lá, a gente não pode desmobilizar, a gente não pode imaginar que existe um lugar em que a gente vai chegar e não vai precisar se manter posicionada nesse empoderamento coletivo. A discriminação, ela se perpetua no tempo, ela se moderniza também, e ela tem como objetivo realmente impedir com que nós, com nossas visões, consigamos
construir um mundo que seja adequado para nós mesmas. É muito forte a discriminação que a discriminação sistêmica faz. Ela, obviamente, ela chega a ser uma discriminação direta em algum momento, porque a gente ouve barbaridades, coisas impronunciáveis a gente consegue ouvir. E isso porque ela se perpetua de uma forma invisível em momentos que a gente entende, em momentos que talvez a gente esteja um pouco mais relaxada, não sei, não consigo precisar em que momento isso acontece, mas é impressionante como as instituições, ainda que hoje nós ocupemos mais espaços, ainda são instituições que produzem violências contra nós, violências às vezes invisíveis, que é o lugar que você vai sentar, que é a ordem de fala, que é ter acesso a informações, que é, eventualmente, o escalonamento da importância das funções. A gente tem que lutar para estar nos lugares mais importantes, porque nós somos capazes de produzir excelentes, boas e as melhores decisões que nos incluam. Eu costumo atribuir, aí, não por mim mesma, mas por uma leitura que tenho do direito discriminatório, que a ausência de políticas específicas para nos levar a esses espaços e para nos permitir nos manter nesses espaços são muito por conta ainda da nossa pouca influência decisória. Quanto mais influência decisória nós tivermos, melhor serão as decisões para nós. Então, é importante que nós ocupemos e que a gente se mantenha nos espaços. Porque nós nos conhecemos, nós sabemos as nossas necessidades e nós conseguimos defender os nossos interesses nesses espaços. Grandes lutas foram travadas até então e todas elas protagonizadas por mulheres. O que nós conquistamos até agora, né, desde a abolição ao voto, enfim, ao direito o trabalho empregado doméstico, mas, na verdade, nós sabemos que é uma grande maioria, né, a PEC das empregadas domésticas, desde a questão da tributação sobre a mulher, que a gente tem evoluído, né, com relação a, por exemplo, não onerar mais o empregador, para que a mulher possa ter a possibilidade de se equiparar ao homem no mercado de trabalho privado. Enfim, todas essas lutas foram protagonizadas por mulheres, ocorreram porque nós estávamos lá. E eu digo nós porque eu só consigo, eu repito, entender a nossa luta como coletiva. O que eu sinto hoje é que o que nós estamos construindo, e eu entendo que algumas de nós vão desistir pelo caminho, porque em algum momento a gente para pensar, para avaliar nossa saúde como está, individualmente, a gente pensa que é melhor se recolher, mas eu penso que olharmos para isso como uma luta coletiva faz com que ela vá se perpetuar no tempo. E isso é muito relevante, porque ainda que em algum momento a gente entenda que é melhor para nós estarmos mais recolhidas, a nossa luta vai continuar. E nós vamos continuar sendo protagonistas dessa história. Isso, para mim, é muito relevante. Eram essas as palavras que eu tinha para trazer. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e um feliz mês de março para todas. Bom, vou passar a palavra para a Ana Fraga. Bem-vinda. Bom. Bom dia a todas e todos. Cumprimento a mesa também. Muito bom estar aqui mais um ano com vocês. Agradeço o convite. E obrigada pela oportunidade de discutir um tema como esse, muito relevante, que é a presença da mulher na administração pública e também, por extensão, na política. E é um cenário onde, hoje, a representatividade, apesar dos nossos avanços e apesar de tudo que a gente escutou aqui na mesa, a gente ainda encontra significativas barreiras. É nisso que precisamos focar, nisso que precisamos superar. Então, para contextualizar a minha fala, eu trouxe aqui alguns números da Caixa,
que vai trazer um pouco de um panorama esclarecedor, eu diria, para que a gente faça essa reflexão. Hoje, a força de trabalho da Caixa ela é composta por 86 mil funcionários. 45% são mulheres. No entanto, quando a gente analisa as posições de liderança, nós observamos uma notável disparidade. Nas chefias de unidade, temos apenas 28% de mulheres ocupando essas posições. Isso evidencia uma clara subrepresentação nas posições de poder e decisão. Então, eu trago aqui alguns segundos de reflexão para que nós também possamos pensar qual o percentual de mulheres nos cargos de liderança, nos cargos aqui de todos os nossos colegas das estatais, dos órgãos em que trabalham e representam. Esses números, eles trazem o começo de uma discussão. Claro que são base para o nosso fundamento, e as estatísticas são importantes para que possamos compreender o que de fato acontece e trazem também as experiências vividas pelas mulheres que se aventuram a estar nesses cargos. Eu vivenciei um desafio nessa jornada de liderança, e eu ocupava um cargo de liderança no qual eu fui submetida a uma série de exigências, escrutínios durante toda a jornada, e um nível de exigência muito superior ao dos meus colegas que ocupavam a mesma função, meus colegas homens. Cada decisão que eu tomava, ela precisava ser justificada em múltiplos aspectos. Então, eu precisava levar o técnico, a fundamentação legal, a fundamentação cultural, acompanhada de dados e números detalhados. Mesmo assim, em várias e várias apresentações para a alta liderança do banco, eu lutava para ser ouvida, frequentemente interrompida no momento em que eu iria concluir os meus argumentos. Então, várias vezes você está diante de uma apresentação relevante e a alta liderança, os homens, nem sequer esperam que você chegue na sua conclusão, fazendo uma série de cortes para que você não consiga, de fato, chegar no seu raciocínio básico, no qual você estudou e se preparou para estar ali. Houve momentos em que eu fui silenciada com gestos, inclusive, para que encerrasse a minha fala. Gestos na reunião para menos ou para. Ninguém poderia dirigir ali a palavra para mim de uma forma menos agressiva, ou que, sim, eu esperasse concluir a minha fala, já que eu tinha algo relevante para apresentar. Então, muitas vezes, nessas apresentações, eu era, inclusive, desacreditada, apesar de ocupar um posto de liderança, colocada por uma presidenta mulher do nosso momento, do nosso movimento, o momento que a gente está vivendo de tamanha força. Essas experiências, essas experiências que eu vivi, elas não foram só o reflexo de um déficit da minha experiência ou competência da minha parte, que muitas vezes colocavam para que eu fizesse essa reflexão, mas sim elas estavam entrelaçadas em preconceitos raciais, de gênero. A despeito sempre da minha qualificação e estudo, eu enfrentava questionamentos na minha organização que eles traziam aspectos da minha etnia, da minha idade, da minha juventude, da minha posição e postura política. Então, era muito mais. Não era só uma questão técnica que eu precisava evidenciar, porque ela eu evidenciava, afinal de contas, eu estava num cargo de poder. Mas eu precisava muito mais, justificar a minha presença ali enquanto mulher, jovem, negra, estudiosa da comunicação e vários outros aspectos, né? Porque o questionamento estava ali no dia a dia, no olhar daquele conselho diretor. Então, eu compartilho essa experiência com vocês, e não é só um desabafo, mas ela é um testemunho da realidade enfrentada por todas nós, em vários aspectos, em várias etapas, em vários cargos. No nosso dia a dia, isso é muito presente, no que a gente vive, no que a gente escuta. Então, várias mulheres estão em posições similares e passando por situações assim diárias, é constante. Esses episódios, eles fazem com que a gente possa fazer uma reflexão de que não só a presença de mulheres no aspecto público, em termos de número, cota, como eu concordo com a Érica quando ela fala sim sobre cotas, que a gente precisa refletir sobre isso, porque a gente precisa ter uma mudança cultural nas instituições políticas, práticas, reais. E quando eu falo real, não é só a abertura de um processo seletivo que faça com que todos podem se inscrever, todos podem apresentar os seus projetos, mas, de fato, acompanhar se as mulheres que estão sendo selecionadas, elas, de fato, elas participaram do processo, elas foram selecionadas,
a gente precisa fazer uma análise sobre o pós-processo, porque isso faz parte da mudança cultural. Existe o processo seletivo e as empresas nos falam, tem o processo, está aberto, igualdade para todos. Realmente. E, na hora do resultado, tem 20 homens selecionados. Então, as mulheres passaram por todas as etapas, não teve uma que pudesse estar apta àquele cargo. Eu reforço que isso são exemplos práticos da nossa vivência no banco. Então, é uma reflexão que ela precisa vir acompanhada de promover, de fato, a igualdade de gênero, a diversidade em todos os níveis de liderança, em todos os cargos de governo. Deixo aqui perguntas para nós, que estamos aqui em debate. É muito bom participar, porque sempre tomamos notas, enriquecemos e levamos para a nossa realidade o que aprendemos e escutamos aqui de todos vocês. Como que a gente pode avançar? Como que a gente implementa, de fato, essas políticas de igualdade? Os programas de mentoria precisam ser focados para mulheres. Eles não podem ser programas de mentoria amplos, genéricos, para que elas simplesmente se inscrevam, porque muitas delas têm que cumprir inúmeras jornadas. A gente nem sabe quantos, não vou nem enumerar se é 1, 2, 3. Mas como elas vão, inclusive, participar dessas mentorias? Quais são os horários dessas mentorias? Elas, de fato, são feitas para que as mulheres façam e sejam promovidas? Porque muitas dessas mentorias, dos programas e dos planos, não são nem... As mulheres não são chamadas nem para escrever parte desse programa. Então, é muito difícil quando os programas de mentoria são escritos por homens. Como que eles vão entender o que realmente precisamos avançar nessa cultura organizacional? Então, eu deixo aqui para nós por fim, a reflexão de que precisamos estar em vários ambientes de fala. Na Câmara, no governo, nos altos cargos, nos médios cargos, nas empresas que promovem as mentorias, nas conversas, nos debates. É por isso que eu estou aqui, porque eu acredito, de fato, que verdadeiramente nós podemos e vamos e estamos construindo o que realmente a gente quer ver no futuro. Essa igualdade de gênero ela é possível, hoje a realidade ela é inquestionável de como precisamos alcançar todos esses patamares. Então, eu agradeço. Hoje eu não estou na Caixa, estou trabalhando agora no governo federal, também numa missão ali na Secretaria de Patrocínios da Secretaria de Comunicação, SECOM, de também ter esse olhar para... As empresas que a gente patrocina também são empresas de mulheres, são projetos para e de mulheres. Então, essa discussão ela vai perpassar não só o meio ambiente da Caixa, não só o governo, não só o nosso sindicato, não só as nossas comissões. A gente vai seguir em frente. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, muito obrigada a ti. Herta, um prazer te receber de novo. A palavra é tua. Acho que sim. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Parabenizo pela iniciativa, né, da Comissão da Mulher, da Comissão das Mulheres, né? Porque quando nós criamos a Comissão da Mulher lá na ANAF, o pessoal disse, não, tem que ser Comissão das Mulheres, porque a gente tem tantos tipos de mulheres que não dá para você dizer que é uma comissão da mulher só, né? A gente tem uma pluralidade de mulheres, cada uma com sua identidade, sua ancestralidade, sua maneira de ser, então, é das mulheres. Bom dia, muito alegre de estar aqui com vocês. E difícil falar de um tema tão importante em 10 minutos, né? A gente fica assim, passa a vida, né? Tanta coisa, né? Tanta coisa que a gente passa na nossa casa, com os nossos familiares, no nosso trabalho. É difícil a gente condensar tudo numa fala só. Mas, de uma maneira geral, assim, eu acho que algo que me marca hoje profundamente também, porque que eu acho que é um tema que me marca também porque eu estou amamentando, né? Eu estou com um filhinho pequeno em casa. É a questão da arquitetura. A arquitetura, como a Érica falou, a arquitetura dos espaços e a arquitetura de poder, né? A arquitetura de poder, a gente tem que pensar o seguinte, como estava sendo comentado aqui no painel anterior, que a gente demorou muito para chegar nesses lugares, né? Foram muitas leis atrapalhando a gente. Primeiro, que a gente não podia ir para a escola. Segundo, que a gente não podia votar. Terceiro, que a gente não podia se divorciar. A gente não podia ter fazenda em nosso nome. A gente não podia ter nada em nosso nome. Ontem eu recebi informação que a gente só tem 30% de mulheres com carteira de motorista.
Então, 70% das carteiras de motorista do Brasil são de homens. Então, olha só, onde é que a gente está ainda, né? Então, assim, a gente demorou muito para chegar nesses lugares. Enquanto a gente estava em casa, no nosso espaço doméstico, ali cuidando das crianças, os homens estavam no espaço público construindo esses lugares, arquitetando, né? Tanto na arquitetura de concreto, de cimentos, como na arquitetura ali de falas, de comunicação, né, um jeito de se comunicar e tudo. A arquitetura de poder, de uma maneira geral, foi pensada, articulada pelos homens, enquanto a gente estava em casa. Então, o Congresso Nacional foi criado assim, os horários do Congresso Nacional foram pensados assim. A gente tem horários que o Congresso Nacional, quando vai resolver alguma coisa, ela fica até altas horas da noite. Quais são as mulheres que conseguem estar ali, se elas tiverem filhos pequenos, principalmente, né, amamentando, digamos, que poderiam estar lá até 11, 10, virando a noite, 2 horas da manhã, para votar um projeto de lei, uma medida provisória. Então, não tinha banheiro no Congresso Nacional Feminino, né? Só foi ter agora. Não tinha banheiro feminino no STJ, perto do lugar onde as ministras estão lá para fazer os votos, né? Tanto que tem a piada das 2 ministras primeiras que chegaram lá no STJ, e ela disse, e agora, onde é que eu vou para o banheiro? O banheiro que tem aqui da turma da sessão é lá longe, eu estou no meio da sessão, votando no processo, não tem um banheiro para ir. Aí a ministra que estava lá primeiro falou, a Helena Camon falou, vai no banheiro masculino mesmo. E se tiver algum ministro lá dentro, ela disse, dá um tapinha e fala, oi, tudo bem? E sai. Aí ela disse, vou fazer o quê? Então, tanto a arquitetura dos espaços quanto a arquitetura do poder foi pensada pelos homens. Então, na hora da gente pensar nisso também, a gente exigia os nossos espaços de uma maneira geral. Então, assim, aí as mulheres ficaram em casa cuidando das crianças e os homens foram lá para o espaço de poder, o espaço público, né, que é o espaço da fama, é o espaço que todo mundo conhece, é o espaço que você tem liberdade para falar sobre política, para tomar as decisões, e as mulheres em casa cuidando das crianças. E eu me pergunto, como é que a gente faz, né? Como é que a gente vai para a rua, para esses espaços de poder? E como é que a gente faz com essas crianças que estão lá e com a nossa tia que é doente, com a nossa avó que é doente, com alguma pessoa que precisa de nossa ajuda de uma maneira geral, dos nossos cuidados? Como é que a gente faz? Eu acho, assim, ao meu ver, a gente tem 2 opções. A gente leva essas junto, a gente começa a levar as crianças junto para esses lugares, né? Se não tiver ajuda em casa, eu começo a levar. E meu marido faz muito bem isso. Ele leva os nossos filhos para qualquer lugar que ele vai. Se for a vez dele, né, ficar no turno, ele leva. Nem eu não tenho coragem de levar tanto assim como ele tem, mas ele leva. Reunião de trabalho, congresso, tudo está lá brota ele lá com os nossos filhos. Ou a gente leva essas crianças para esses lugares, ou a gente muda o horário desses espaços para que a gente tenha um horário que a gente consiga chegar em casa e buscar as crianças que estão na creche, né? Então, uma colega nossa de trabalho fala muito, quando ela foi para a Dinamarca, ela disse, nossa, tudo aqui fecha às 5, 6 horas da tarde, porque o pessoal vai buscar as crianças na creche, encerra. O horário da escola é um horário compatível com o horário de trabalho, então você tem ali a conjunção, né? Você consegue deixar a criança naquele horário integral, e quando você volta para casa, você consegue ali dar conta, né? A criança não fica ao léu. Ou a gente faz isso, ou a gente convoca nossos maridos para dividir as atribuições conosco, para eles estarem ali também, para eles segurarem a onda um pouco. A gente, lá na Procuradoria da Fazenda Nacional, a gente tem uma procuradora-geral agora, né? E aí ela estava contando que, quando ela foi assumir o cargo, ela perguntou para o marido dela, topa assumir junto comigo? Porque é algo que você tem que assumir junto, né? Ela tem filha também, então ela fala, eu quero assumir de uma maneira que eu consiga ainda conviver com a minha filha, né? O cargo. Então, ainda tem isso. A gente tem uma arquitetura que a gente tem que repensar. A gente tem que repensar a arquitetura, nosso modo de nos comunicarmos, nossos modos de agir, de interagir ali. E sabe que eu acho que nós, mulheres, ainda não fazemos, mas que os homens fazem muito bem, a meu ver? O bastidor, né? Porque tem muita coisa que é ali naquela arena, mas que é muita coisa que é decidida antes da reunião. E que, quando você chega na reunião, já está tudo decidido, porque os homens decidiram entre si. E nós, mulheres, não sabemos fazer isso ainda, dessa conversa de bastidor, né? De chegar lá e não sei o quê, e olha, na reunião vai ser decidido tal coisa, vamos pensar tal aspecto, o que pode surgir na reunião, o que não pode surgir na reunião, como é que a gente vai decidir isso? A gente não trata muito isso, desse espaço, né, que está fora ali da reunião. E já é difícil a gente estar na reunião, né?
Ainda mais no bastidor complicou, porque eu não estou no chá de uísque, eu não estou no encontro, não estou no futebol. Como é que eu vou, entendeu? Acessar o bastidor naquela hora que eles decidem de fato as coisas, né? Mas a nossa presença nesses lugares já é importante. O fato de ter mulheres nesses espaços, a gente tem que sempre estar pedindo por elas lá, né? Já aconteceu muito comigo isso que você está falando, de chegar na reunião ser interrompida, de chegar na reunião só ter um monte de homem, eu ser a única mulher naquele lugar, daquela reunião. Mas aí a gente vai, enfrenta. E senta. E uma professora amiga nossa fala, e aí não tem cadeira para mim. Ela disse, se não tiver cadeira no lugar, você leva a sua cadeira de casa. E por que essa mania da gente sentar na beira da mesa, né? Ela disse, senta na mesa. Fica ali no escondidinho, não. Porque às vezes a gente chega na reunião, acontecia muito com isso, o pessoal achava que eu era assessora e não a coordenadora da área, digamos. Né? Eu era assistente, a secretária, né? E aí, senta ali no canto. Não, eu vou sentar na mesa. A professora nossa falando, gente, se não tiver cadeira, você leva a sua cadeira junto, entendeu? Porque o pessoal não está acostumado a ter as mulheres lá. Não tá, e a gente vê muita coisa da falta de costume de ter as mulheres nesses espaços, porque eu já ouvi muita piada machista em reunião, porque eles esqueciam que eu estava lá na reunião, esqueciam. Faziam uma piada entre eles, né? Falando super mal de outras mulheres, inclusive, e quando olhavam para mim, não, mas não foi bem assim, não era assim que eu quis dizer e tal. Não é o seu caso. Eu falei, não, tudo bem. Mas aí a gente vai aos poucos, a gente vai assumindo esses espaços, a gente vai repensando esses espaços, reprojetando eles para aceitarem mais assim as mulheres. A gente vai tentando construir de uma maneira, é porque a questão da perfeição e da sobrecarga e da exaustão, é porque a gente quer estar pronta para entrar no espaço que não foi pensado para nós. Então a gente se descabela para estar ali naquele espaço de poder, mas ele foi arquitetado por homens que tinham uma mulher em casa cuidando das crianças, e cuidando da casa, e passando a roupa deles, e deixando tudo pronto para o dia seguinte, fazendo a comida, a janta, preparando o uísque. Mas, e a gente que não tem, muitas vezes não tem muitas mães solo, né? O Brasil tem muita mãe solo. Então, como é que a gente faz com que uma mãe solo assuma um cargo de gestão? Ela tem que ser isso, tem que ser parceria, tem que ser rede de apoio, tem que ser uma mãe que vai buscar as outras crianças, que leve para a escola junto, que diga, vai para a reunião que eu dou conta aqui do teu filho agora. E a gente vai adaptando os espaços para deixar essas mulheres lá. O que não considero bacana é a gente ter que se transformar e se cansar e ficar exausta para poder se adaptar a um espaço que não foi feito para nós, que não foi pensado para nós mulheres, né? Por que não a gente transformar esse espaço para que ele seja mais acolhedor, para que ele seja mais receptivo para as mulheres de uma maneira geral, para que ele se adapte às nossas necessidades, né? Para que ele tenha um banheiro, para que ele tenha uma sala de amamentação, um fraldário, eventualmente, um espaço kids, não sei, qualquer coisa, mas que a gente ali vá se ajudando, né? E vá adaptando o espaço para a gente, porque isso vai deixar a gente, inclusive, mais acolhedora para as outras mulheres, né? A gente ainda tem essa questão, ainda tem a questão cultural, né? Que tem a questão da arquitetura dos espaços, a arquitetura do poder e tem a arquitetura do conhecimento. O conhecimento foi muito produzido por homens ao longo dos anos, né? Os homens foram produzindo os livros, os homens foram produzindo os filmes, Hollywood está nessa briga agora para ter mais mulheres nos filmes por causa disso, né? Se toda entrega do Oscar tem algum discurso feminista, está até na época agora, e aí por conta disso, porque tudo foi produzido por homens. E a nossa maneira de pensar e de enxergar as outras mulheres foi criada por homens, porque as novelas e os filmes e tudo foi mulheres disputando por novelas, né? Mulheres disputando outro homem, né? Né? Porque é muito importante disputar homem contra mulher, né? É algo assim essencial na nossa vida, né? E a gente está ali disputando os homens e tal, e as mulheres não estão estudando nas novelas. Cadê? Elas não estão brigando por uma vaga melhor no trabalho, elas não estão não sei o quê. A gente tem mais coisa para fazer além de brigar por homem, né? Então, todo o nosso imaginário coletivo é construído, a gente, ao longo dos anos, vai olhando para as outras mulheres e vendo isso que nos ensinaram. Então, está na hora da gente reconstruir essa imagem que a gente tem das mulheres, ter mais sororidade, reconstruir o conhecimento, né? Então, a gente tem que olhar para todo o conhecimento e para tudo que está posto pelo olhar feminino também, né? A gente teve esse momento de pensar na reforma tributária, a Fernanda até fez parte, né? Com um olhar mais feminino, né?
a gente pensar o que é que a gente pode pensar na reforma tributária para incluir mais as mulheres. Será que não tem algum mecanismo de imposto que está cobrando mais delas, ainda que indiretamente, algo que a gente possa fazer em prol delas? E a gente foi pensando, olhando, construindo novos olhares, repensando arquiteturas, repensando espaços, repensando a co-presidente da OAB aqui, né, do DF, ela vai para todo lugar. Ela assumiu, ela fez a concorrência grávida e tem uma filha pequena, então ela amamentou durante muito tempo, em muitos eventos, em muitas reuniões, ela estava assim, que nem a gente sentada aqui, com a filhinha amamentando, né? Então, porque, né? Vamos tornar a maternidade algo natural, vamos repensar os espaços de poder e os espaços, a arquitetura para abranger a gente. Eu acho que a gente tem que usar a criatividade, né? Romper barreiras e ir pensando, a gente não está subindo, vamos... Aí outra mulher diz assim, a porta, não abriram a porta para você? Ela abra, a porta é feita para ser aberta. Dá um jeito. A porta não está abrindo, ela vai lá e abre. A porta é feita para ser aberta mesmo, faz parte dela entrar e sair, né, dar o movimento. Então, que a gente pense nisso, que a gente aproveite esses dias, né, esses momentos de diálogo sobre os direitos das mulheres, para a gente repensar e nos fortalecer, né, pensar que não está na hora de desistir ainda, que o caminho é longo, mas que a gente tem condições de fazer. Um amigo meu, eu falei para ele assim, nossa, esse negócio de igualdade entre homens e mulheres é dureza, hein? A gente consegue um avanço e para em outro, e ele brincou comigo. Você queria resolver um problema de séculos em o quê? 5 anos? Tá bom para você? Não, o problema vai durar muito tempo, mas a gente não pode desistir por conta disso. Ele não desista, vai ser demorado mesmo. E a gente vai ter avanços e retrocessos, mas vamos seguir em frente. Então, que a gente siga em frente, que a gente avance, que a gente tente, lute, né? Que a gente se una cada vez mais e nos fortalecemos uma nas outras, encontramos essa força, né? Essa força ancestral que a gente tem, né? Nas nossas mães, inclusive, né? E tal. São pessoas que nos inspiram de uma maneira geral e que vão estar sempre com a gente, que a gente leve elas para onde a gente for, né? E leve essa força feminina junto. Obrigada aí. Oi. Antes de eu passar a palavra, eu só vou lembrar um episódio. Nós fizemos um evento no CONAF, e o evento no CONAF era em formato talk show. Então, era todo mundo em cadeirinhas, e fica muito bonitinho. Agora, quando tu está de saia, é terrível. Eu fiz questão da mesa, porque aquilo é muito difícil para a gente ver de saia. E foi interessante, porque um colega, como é importante a gente conversar sobre isso, um colega, pai de menina, me disse, eu estava vendo o incômodo de vocês e como é fácil o cara lá de perna aberta, bem sentado, e vocês toda para um lado, para o outro. E aí eu digo, gente, pelo amor de Deus, mesa. Para quem quiser vir de saia, que venha. Vou passar a palavra agora para a Kátia. Não, a Fabiana não veio, é a Kátia. Kátia ou Denise? A Carla, Denise, desculpa, Carla. Foi. Liguei? Ligado. Sim. Primeiro, né, agradecer pelo convite, né, em nome da Nori. Ano passado, nós estivemos também no evento aqui do Sindifisco, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, e foi maravilhoso. Foi. Nós apresentamos a nossa comissão, da qual a gente tem muito orgulho. A nossa comissão, primeiro, né, deixa eu me apresentar. E aí eu queria dizer, a gente já começa querendo falar da comissão, porque é o que é o nosso bebê, né? Eu sou Denise Figueiredo, cumprimento as colegas aqui, mulheres poderosas, e fico orgulhosa de todos vocês, assim, e orgulhosa de estar aqui fazendo parte dessa mesa. Às vezes a gente pensa que não é... será que eu sou capaz, né? Será que eu posso estar lá com elas? E isso é uma coisa das mulheres, porque nos ensinaram assim, que a gente nunca é boa o suficiente, mas a gente é, né? Eu tive um filho com 13 anos, então eu fui mãe adolescente e fui mãe solo. Aliás, tive um filho com 17 anos, estou doida. 13 anos, estou doida.
E a partir dos 19, eu fui mãe solo. Então, esse desafio de trabalhar, estudar, e depois estudar para concurso de novo, estudar para concurso de novo, ele não é fácil para as mulheres, né? Principalmente quando a gente é mãe. E por isso que a gente está nessa luta, porque a gente quer que todas as mulheres tenham oportunidade e tenham... Porque a gente sabe que independência financeira é algo que te leva... Acho que mais alto é melhor, né? Que te leva ao caminho da independência, né, total. Se você depois, né, para você se desenvolver, esse é o primeiro passo para todas as mulheres. Então, primeira coisa também, a Nori falou ontem com a gente, e eu acho que é muito importante, é reconhecer a história das mulheres que vieram antes de nós. As nossas mães, avós. A minha mãe tem uma história de que ela não pôde estudar porque o esposo não pôde depois que casou e tal, o pai não deixava. Então, a gente faz parte de uma primeira história de mulheres que puderam ir além, um pouquinho mais além, mas elas também já foram, né? E, graças a elas, nós estamos aqui hoje. Nossas mães, nossas avós, importante sempre lembrar disso. E aí, eu quero falar agora da Comissão de Mulheres do Sind Receita. Nossa história ela tem 1 ano e meio, surgiu justamente pela falta que a gente sentia de mulheres nos espaços de poder, que é dentro tanto do sindicato como dentro da Receita Federal. É um sindicato de analistas tributários da Receita Federal. Foi falado muito hoje sobre isso. A gente já avançou, mas muita coisa ainda tem sido feita. Então, a gente precisa, sim, falar dos avanços, mas dos desafios que a gente ainda tem pela frente. As dificuldades. E a gente só vai chegar lá se as mulheres estiverem no poder. Isso que a gente precisa focar. É fácil, não. E a gente precisa encontrar essa forma. As mulheres, para estarem no poder, não vai ser assim. Os homens não vão nos dar o poder. Nós precisamos lutar e lutar juntas. E é esse caminho que a gente está trilhando. E, enquanto comissão de mulheres dentro de um órgão, né, de um sindicato que trabalha numa entidade lá na Receita Federal, nós somos muito felizes de hoje ter uma comissão de mulheres dentro do Sindifisco, porque a gente sabe que essa luta conjunta ela se fortalece. Esse é o nosso grande objetivo. E a gente, quando se juntou enquanto comissão dentro do Sind Receita, a gente já se sente fortalecida. E cada desafio de cada mulher, quando ele é ouvido, você consegue encontrar as soluções, ou pelo menos buscar as soluções. Então, hoje, a gente já tem propostas para apresentar para a Receita que antes ela não sabia, né? O órgão não sabe, porque quem está acima são os homens, e os homens não entendem as nossas necessidades, que são particulares. Você ouve as mulheres, né? E cada mulher vai contar a sua história, e cada mulher, uma tem filho, outra não tem, outra é mais velha, outra é mais nova. E, então, de acordo com cada uma, a gente poder alcançar, né, atingir resolver aquela questão para que ela tenha a oportunidade de também ocupar o espaço. Então, a questão da equidade ela tem muitos desafios, porque igualdade de gênero, eu vi um post da ONU, a igualdade de gênero não devia ser uma questão, né, é um direito humano. Então, a gente não devia estar assim aqui, mas, infelizmente, a gente tem, e a gente só vai conseguir atingir com a nossa união das mulheres e a parceria dos homens, que a gente não pode esquecer. A parceria dos homens é muito importante nesse caminho. Acho que do que a gente tinha que falar, né, falar do como o 8 de março é uma data importantíssima, porque nesse dia a gente escolhe para falar sobre essa luta das mulheres, mas a nossa luta ela é todos os dias. Mas aí hoje nós estamos aqui conversando entre mulheres, nos fortalecendo, aprendendo, compartilhando, entendendo cada uma das nossas diferenças e tentando nos unir, né, nessas, inclusive com as diferenças, para trilhar um caminho melhor, que não é um caminho melhor só para as mulheres, né? Esse caminho é melhor para toda a humanidade. É um caminho melhor para os nossos filhos, para as nossas famílias, para todos nós, para os homens, inclusive. E a gente precisa mostrar para os homens também que, caminhando juntos, né, a gente vai encontrar um mundo melhor para todos. Acho que era isso que eu
tinha para dizer. Agradeço o convite, agradeço a vocês. Obrigada. Carla, a Carla Fantassini, que é da comunicação da Comissão das Mulheres do Sind Receita. Agora eu me redimo. Oi, pessoal. Eu sou analista tributária. Meu nome é Carla Fantassini. Tenho 2 filhos maravilhosos e um companheiro muito gente boa. Auditor fiscal. Eu tenho 31 anos de Receita Federal e gostaria de pedir desculpa, vou começar pedindo desculpa, para as novas auditoras, as novas analistas, de não ter pensado antes em formar uma comissão de mulheres. Demorou muito. 31 anos eu tenho de Receita. Na verdade, o último governo foi assustador para mim, sabe? E a gente achou que estava na hora de começar a se movimentar, porque a gente perdeu muito espaço no último governo dentro da Receita Federal. E não sou eu que estou falando, não, é estatístico. É só olhar. Pede para a Copol. E todos os cargos onde as mulheres foram retiradas, entrou homem. E a gente não pode permitir isso. Entendeu? Então, eu peço desculpas às novas. Quero só dizer que nós estamos muito felizes com a Comissão de Mulheres de vocês. Nori, você está de parabéns. E todas as diretoras do Sindifisco nessa iniciativa, porque, para nós, foi uma guerra, vocês não têm ideia. As nossas discussões foram alguns congressos nacionais para poderem aprovar dentro do Sind Receita. Infelizmente. Eles tinham muito medo da gente. Eles têm até hoje, mas deixa eles. Diz meu marido que o Barreirinhas está perdido com a gente agora. As 2 comissões juntas, e nós temos muitos projetos juntos, porque se tem uma pauta onde não vai haver discordância entre analista e auditor, é a pauta feminina. Nós estamos juntas. E é um prazer estar aqui. Eu agradeço demais. E juntas, as auditoras fiscais, junta com as analistas, as 2 comissões, e mais todas as outras mulheres dentro da instituição, nós vamos sacudir a Receita Federal. Nos aguarde, Barreirinhas. Estamos juntas agora. Obrigada. É uma delícia te ouvir. É um prazer e uma delícia. Ontem a gente jantou juntas já para começar a preparar o nosso trabalho. O pessoal da comissão já saiba, já temos coisas para começar a fazer. Eu fico imensamente feliz. A minha mãe está me ouvindo. Mãe, valeu. Estamos aqui lutando pela luta que tu começasse. Eu quero agora falar de amor. Darcila, agora nós vamos falar de amor. Então, antes e também lembrar que nós, de tarde, agora à tarde, nós vamos fazer uma homenagem à nossa própria história. Sempre lembrando quem veio antes, agradecendo e nos juntando para construir para as novas. Né? Eu quero também pedir desculpa, que pode ser que a gente de fato erra e pode ter esquecido alguém nas nossas homenagens da tarde, mas quero dizer que foi com todo o coração que a gente construiu essa homenagem para todas as mulheres que, ao longo de tanto tempo, estiveram construindo o sindicato, construindo a luta. Então, assim, que sintam-se, mesmo se eventualmente a gente esquecer alguém, o nosso coração está com todo mundo e a gente está muito feliz. Agora, o nosso momento amor. Está pronto? Então, tá. Martins, para o nosso momento amor. O microfone. Ele trouxe a mulher. Mas, gente, bom dia. Primeiro, eu já peço desculpas por invadir o espaço no dia de hoje aqui, né? O lugar de fala é das companheiras aqui. Mas eu pedi para fazer esse registro
para render uma homenagem também às mulheres da minha vida. A minha mãe, que foi quem me ensinou a respeitar as mulheres, porque eu nasci numa época, já lá se vai bastante tempo, uma época machista, uma época de ditadura militar, foi quando eu fui adolescente, jovem, e foi com o exemplo dela que eu fui formando esse sentimento de respeito às mulheres, que eu sempre busquei exercitar. A minha filha, que vocês desculpem a emoção, mas minha filha está lá na Itália, passando por um momento difícil também, difícil, né? É que eu sou ogro, mas eu sou meio fofo também, então me emociono, né? E por último, eu quero homenagear a minha companheira de 40 anos. E eu homenageio a todas as mulheres aqui em nome dela. Obrigado. Que a gente também vive de amor, né, gente? Hoje é dia de estragar a maquiagem. Muito obrigada a todas. Dejanira, meu bem, pelo amor de Deus. É o momento amor me mata. Vou abrir para as perguntas. Viu? Eu me emociono também. São tantas emoções. E por conta do amor ali, demonstrado pelo colega Martins, eu abro para quem quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma declaração de amor também, ou uma reflexão mesmo. Esteja à vontade, a partir de agora. Assunta. Vem, Assunta. Ameaçou, agora vem. E quem mais quiser, é só levantar a mão e pode vir para cá. Bom dia, boa tarde a todos. Eu quero ficar aqui, pelo amor de Deus, junto de todo mundo. Desculpe, eu não pude deixar de ocupar 30 minutos, né? 30 segundos. 30 segundos de aparecer um pouquinho, mas não é. É a primeira vez que a gente participa numa entidade de classe, com muito orgulho, que é o nosso sindicato, esse dia maravilhoso. Eu acho que é pioneiro. A DEM está de parabéns, e as mulheres da DEM. Gente, muito obrigada. Muito obrigada, era isso que eu queria dizer. A gente não podia passar isso em branco. É um marco, é um pioneirismo do nosso sindicato. Gente, parabéns. Parabéns a todos, a DEM em geral, e todas nós que estamos aqui presentes, e obrigada pelo convite. Muito obrigada. Fiquei muito lisonjeada. Vai ficar só com a Assunta mesmo? Aí, venha! Bom dia, pessoal, as mulheres maravilhosas todas que estão aqui. Eu também, como a Assunta falou, eu queria parabenizar as organizadoras desse evento, dessa homenagem. Eu queria dizer que estou muito feliz, fiquei muito satisfeita com todas as falas do primeiro painel, do segundo painel. E cada história de cada uma, eu vi um pedaço das minhas histórias, então, que são muitas, né? Todas nós temos essas histórias para contar e as nossas lutas que nós empreendemos durante a nossa vida. Eu queria parabenizar e também prestar uma homenagem a todas as funcionárias do nosso sindicato, do Sindifisco, daqui de Brasília, e de todas as delegacias sindicais, em especial a minha, de onde eu faço parte, que é do Rio de Janeiro. Então, era isso que eu queria deixar registrado. Obrigada, gente. Aliás, sugerir, podia ser mais dias, né? Pois é. Podia ter amanhã também. Ia ser tão bom. Obrigada, gente.
Muito bem, então nós agradecemos aqui a presença das nossas diretoras, das nossas palestrantes, por esse enriquecedor debate, a todas nós mulheres, certo? Faremos agora um breve intervalo para o almoço, que será servido aqui mesmo no Hotel San Marco. Então, estão todas e todos convidados. Na cobertura, será servido, então, na cobertura aqui do hotel, ok? E aos que nos acompanham também pelas redes sociais e TV Sindifisco, retornaremos às 14 horas. Obrigada.